Olá, meus amigos, muito bom dia. Um bom dia mesmo. Que o dia de hoje seja exuberante, um dia de vitórias, um dia de alegria. Mas o dia de alegria, de vitória, não tem sabor se não houver paz. É ou não é? É a paz que traz alegria. A paz. Quando uma pessoa tem paz, então ela é alegre, porque ela está em paz. Então, mas para receber a paz, para se ter a paz, não é dizendo, paz do Senhor, irmão. Não, não é assim que vai acontecer paz. A paz só vai acontecer, ou só acontece de fato, de verdade, quando o Espírito da paz desce sobre a pessoa. É isso aí, sobre o ser humano. A Bíblia fala que quando Deus, numa nuvem, desceu na inauguração do templo erguido por Salomão lá atrás, quando a glória de Deus desceu sobre o templo, ele encheu a casa de Deus. Ele encheu a casa de Deus. Deus ocupou todos os espaços daquele templo. Só que aquele templo foi construído de pedra. E, obviamente, tudo o que é construído da terra vai ser destruído, e foi destruído. Quando Jesus profetizou que não ficará pedra sobre pedra, ele estava dizendo isso. Olha, esse templo é muito bonito, muito importante, mas não ficará pedra sobre pedra. Por que não ficou pedra sobre pedra? Porque a origem era terrena, embora a presença de Deus enchesse aquela casa naqueles momentos, ainda assim, depois, quando a presença de Deus subiu, aquele lugar ficou para ser servido como a casa de Deus. E então, o que aconteceu? O povo de Israel se corrompeu, o povo de Israel mergulhou na idolatria e Deus se afastou de Israel e enviou inimigos que destruíram o templo, destruíram a cidade de Jerusalém. O povo de Israel sofreu, gemeu. Por quê? Porque o povo, não considerava o Senhor, não tinha considerado que Deus visitou o seu povo, visitou fisicamente numa nuvem, encheu a casa da presença de Deus. Mesmo assim, eles se corromperam. Ora, é claro que quando a gente fala do Templo de Salomão, daquela altura, o primeiro, nós estamos falando de um tipo, de um símbolo, de uma representação. De quem? O Templo de Salomão, o tabernáculo que Moisés ergueu, depois veio Salomão e ergueu o templo, depois Herodes reconstruiu o templo. Essas casas de Deus, como aqui o Templo de Salomão, nós estamos comemorando, celebrando 10 anos de existência.
O que é? É um tipo de você, minha amiga, de mim. É um símbolo, é uma representação de você, de mim, de cada um de nós. É uma representação de Deus na terra, é um símbolo de Deus na terra. Só que hoje, nessa dispensação do nosso Senhor Jesus, nesses tempos de nosso Senhor Jesus, desde há 2000 anos atrás, os templos de Deus são cada pessoa que recebe o batismo com o Espírito Santo. Então, quando você recebe o Espírito Santo, então ali está o templo de Deus, a morada de Deus. E aí, onde quer que você for, você estará servindo como a morada do Altíssimo, para que através de você o Espírito de Deus venha alcançar, iluminar aqueles que estão ou que estarão ao seu redor. O apóstolo Pedro fala que o templo de Salomão, referindo-se ao templo de Salomão, foi erguido de pedra, mas pedras mortas, porque elas iriam acabar. Mas nós, os que estamos em Cristo Jesus, os que somos selados, nascidos da água e do Espírito Santo, o Espírito de Jesus, nós somos pedras, sim, mas pedras vivas. Pedras vivas. Jesus é a pedra viva principal, a pedra da esquina. E os seus seguidores, os seus discípulos, também são pedras vivas. Por onde quer que forem, eles são as testemunhas vivas do Senhor Jesus. Portanto, é o maior interesse de Deus descer sobre você, fazer morada em você, fazer de você a casa dele. Você crê nisso? Você acredita nisso? Bem, se você crê ou não crê, está escrito. É profecia, é a palavra de Deus. Então, quando nós assumimos a fé, assumimos a nossa servidão, submissão ao Senhor Jesus, então nós nos tornamos também pedras, templos, não de pedras mortas, mas de pedras vivas, porque são pedras ambulantes que andam, que caminham. É um símbolo, uma representação, uma tipificação do próprio Senhor Jesus. Então, diz o texto sagrado que quando o Senhor desceu no templo, no primeiro templo, então a casa se encheu de uma nuvem, a casa do Senhor, a glória do Senhor. Foi grande a glória do Senhor naqueles dias. Mas o profeta diz que a glória do Senhor, olha só, antes mesmo de Jesus ter vindo, o profeta já disse, a glória desta última casa, referindo-se à volta do Senhor Jesus, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Se a glória da primeira casa, lá no templo de Salomão, foi algo extraordinário, imagine como tem que ser a glória desta última casa. O que é a última casa? Quem é a última casa? A primeira foi Jesus.
E em Jesus, através do Senhor Jesus Cristo, os seus seguidores, os seus servos, os seus discípulos também se tornam a última casa, onde a glória é muito maior. Está aqui escrito: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Então, hoje, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela é a casa de Deus, é a glória de Deus está ali com ela. E não sai, e não sobe e desce igual o elevador, não, pessoal. Não é aquele Espírito que vem, que vai, que vem. Não, o Espírito Santo, quando desce, é para morar, para viver, para guiar, para levar aquela pessoa a testemunhar de que Deus existe e que está sempre pronto para ouvir o clamor dos que o invocam com sinceridade. E aí, veja só, o texto diz assim, presta atenção: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar, quer dizer, nesta casa de pedra viva, que é a pessoa selada com o Espírito Santo, neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, a primeira coisa que acontece, ela sente, ela tem percepção assim visível, palpável, ela tem paz. Mas não é um momento de paz, não, ela tem uma paz inefável, uma paz inexplicável, uma paz infinita, eterna. Ainda que ela, no seu exterior, venha ter tribulações, lutas, ainda assim, dentro dela há paz. O Senhor diz: neste lugar, nesta nova casa, ou melhor, nesta última casa, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, por exemplo, agora é a nova casa, é a última casa. Sabe a última moda? Sempre tem uma última moda? Pois bem, a última casa é o último lugar que Deus desceu para fazer morada. E quando ele desce, a paz. Está aqui escrito: e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aí você diz assim: Bispo, presta atenção, eu fui uma pessoa cheia de problemas, eu fui uma pessoa muito pecadora, eu tenho sido uma pessoa pecadora. É possível receber esse Espírito, o Espírito da paz, o Espírito Santo, ter a glória, porque a glória da última casa é o Espírito Santo. Então a glória, o Espírito Santo, na pessoa, hoje em dia, é algo extraordinário, maior do que foi na época do Salomão. Aí a pessoa pergunta: mas então, eu sou uma pessoa que errei muito na minha vida, eu tenho condições de receber o Espírito Santo? É possível, é possível. O Espírito Santo, quer dizer, a glória da última casa, o Espírito Santo, ele sempre está disponível para todos, gregos e troianos, evangélicos, católicos, espíritas, muçulmanos, judeus, arábios, seja lá o que for, a pessoa pode ser o que for, árabe, né? Não importa, não importa. Desde que ela venha submeter a sua vida, sua alma, suas vontades, seu coração ao Senhor Jesus Cristo.
Então, quando a pessoa recebe Jesus como seu único Senhor e Salvador, então essa criatura se torna limpa, lavada, purificada, porque Jesus deu a vida dele. Jesus deu o sangue dele para lavá-la, para purificá-la. Jesus a comprou com o seu próprio sangue. Então ela está livre do seu passado triste, do seu passado pecaminoso, do seu passado errado. Ela fica livre, perdoada. E ela sente isso. Ela sente essa liberdade, literalmente. Ela sente algo extraordinário quando ela se rende, quando ela se entrega, quando ela se submete sinceramente para o Senhor Jesus. Aí, o próprio Senhor Jesus, para não deixá-la órfã, dá o Espírito Santo. Envia o Espírito Santo, o seu Espírito, para fazer morada nessa criatura e guiá-la. Então ela passa a ter paz. É por isso que Deus fala, neste lugar, quer dizer, nesta casa, nesta última casa, darei paz. E a pessoa sente paz por quê? Porque ela foi perdoada. Ela não tem culpa no cartório mais. Ela está livre, absolutamente livre. Entendeu, minha amiga? Ontem eu dei um exemplo muito interessante. Quando uma pessoa precisa de um empréstimo e não tem fiador, ninguém quer ser fiadora dela, então o que acontece? Ela vai na Caixa Econômica, pelo menos ia no meu tempo, antigamente, não sei se ainda funciona hoje, mas seja lá o que for. Ela ia na Caixa Econômica, como eu fiz, pegava uma joia que, digamos, que vale R$1.000. Então, eu deixo a joia lá na Caixa Econômica, empenhada, e eles me devolvem o quê? Eles me emprestam R$400. Então, eu fico devendo R$400 para a Caixa Econômica. Só que, se eu não pagar no dia que combinado, se eu não tirar a joia de lá, se eu não devolver os R$1.000, eu perco aquela joia. Então, muitas pessoas perdem as suas joias. Por quê? Porque no dia não tem o dinheiro para pagar. Veja só, Jesus veio ao mundo resgatar você da Caixa Econômica do inferno. Jesus veio a este mundo dar a vida dele para resgatar você que está preso numa dívida com a Caixa Econômica ou com o diabo, quer dizer, preso no pecado, preso na vida errada. Então quando a pessoa aceita, porque a pessoa tem que aceitar, é um negócio entre duas pessoas, entre ela e Deus. Se ela se submete, de fato, sinceramente, de todo o seu coração, ela se entrega, então Jesus paga o preço e resgata aquela criatura, tira ela daquela gaiola, ela fica livre da prisão. E aí sim, uma vez livre, ela recebe o Espírito Santo. Ela recebe o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo é a glória da última casa. E o batismo com o Espírito Santo é a paz dentro dela. Ainda que ela venha ter lutas, dificuldades, tribulações, mas a paz está lá dentro, que é o sinal da presença de Deus, porque ela foi perdoada, ela está livre. Ela tem o salvo-conduto do próprio Deus. Entendeu, minha amiga? Você está entendendo por que é importante você investir toda a sua força, todos os seus pensamentos,
todo o seu coração, toda a sua alma, tudo, invista tudo no recebimento do Espírito Santo. Porque quando você recebe o Espírito Santo, você deixa, isso é legal, hein? Isso é muito forte. Você deixa neste mundo, você perde a imagem terrena. Aquela imagem de papai e mamãe que você trouxe desde o nascimento, que nós trazemos desde o nosso nascimento, nós perdemos. E então carregamos a imagem de Deus. Isso eu vou falar amanhã. Amanhã eu vou explicar sobre isso. Você deixa a imagem terrena e passa a ter a imagem do celestial. Amanhã estaremos falando sobre isso, para que você não fique com muitas informações e se esqueça do principal, tá bom? Deus abençoe você. Hoje à noite, nós temos a terapia do amor. A terapia do amor não é mais uma reunião, não é um movimento. A terapia do amor é uma escola onde se ensina a amar um ao outro, onde se ensina a considerar o outro, especialmente no que diz respeito ao casamento, marido e mulher. Então, se você é uma mulher que tem problemas com o seu marido, ou você tem problemas com a sua esposa, você não sabe lidar, não sabe administrar esse problema com ela, isso é um problema espiritual. Então, logo mais, às 20h, o bispo Renato e a Cristiane, eles estarão ensinando você a lidar com essa situação, dando a direção de como você deve considerar, tratar, lidar com o seu cônjuge. Logo mais. E isso só pode ser feito por quem é bem casado. Eles são bem casados, 33 anos de casamento. 33 anos de casamento. Então, eles têm algo para passar para vocês. Então, eles estarão hoje, às 20h, ensinando a amar. Porque ensinar a amar é ensinar a lidar um com o outro. Isso é muito forte. Ensinar a amar, ou melhor, amar é você dar, é você considerar, é você saber como lidar com a pessoa amada. Hoje à noite, aqui no templo e também nos principais templos espalhados por esse mundo afora. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.